o que é uma prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada, ela é uma prova em que um especialista designado pelo juiz será ouvido numa audiência. É a oitiva em audiência de um especialista. E especialista em quê? Especialista em uma determinada ciência, em uma determinada matéria que tem relação com um ponto controvertido da causa, que tem relação com o objeto da prova. E esse especialista, quando ele é ouvido em audiência pelo juiz, em uma prova técnica simplificada, ele vai trazer elementos para esclarecer como que uma determinada ciência ou como que uma determinada especialidade trata um determinado assunto. E esse assunto pode ser importante para o juiz formar o seu convencimento. Veja, na prova técnica simplificada, o especialista ele vai trazer informações genéricas, informações relativas à ciência que ele domina. São as informações que se referem às regras de experiências técnicas ou científicas. Todos os profissionais que dominam aquela ciência, que dominam aquela área do saber, eles têm essa informação. E essa informação pode ser adequada para o juiz formar o seu convencimento. Mas o juiz não tem. O juiz não tem, as partes podem ter ou não. Os advogados não têm. Por quê? Porque é uma máxima de experiência que só quem domina aquela ciência detém. Quem estudou aquilo, quem se formou naquilo, quem é um especialista naquilo. São informações comuns para quem domina essa ciência. E essa ciência não é dominada pelo juiz. Mas o juiz precisa de elementos ali para explicar um determinado fato. E aí o especialista é ouvido para isso. Veja, a prova técnica simplificada, ela mais se assemelha a uma prova testemunhal, que seria, entre aspas, uma testemunha especialista, do que propriamente em relação a uma perícia. E por que ela não se confunde com a prova pericial? A prova pericial, o juiz nomeia um especialista que detém um conhecimento técnico ou científico para que esse especialista examine o caso concreto, para que ele responda quesitos relacionados à ciência que ele domina, mas relacionados ao caso concreto. O perito, ele analisa os documentos, ele analisa a pessoa, se for o caso, o objeto da prova, ele responde os quesitos, ele mergulha nos fatos controvertidos do caso concreto. O especialista, que será ouvido numa prova técnica simplificada, não. O especialista vai trazer ali elementos da ciência, elementos genéricos, que são de conhecimento de todos que dominam aquela ciência. Mas ele não analisa especificamente o caso concreto. Ele não examina documentos, ele não examina a pessoa, ele não responde quesitos. É uma prova que ele vai apenas esclarecer para o juiz quais são as normas das máximas de experiências técnicas ou científicas daquele caso concreto. Vou dar um exemplo prático para que isso fique bem delimitado aqui, né, as diferenças entre prova pericial e prova técnica simplificada. Imagine que estamos diante de uma ação de indenização por erro médico, onde é imputado ao médico uma conduta, um ato médico ilícito, contrário às normas da medicina. E que esse médico, ao praticar essa conduta, esse ato médico, ele agiu com culpa. Ele merece uma reprovação porque era previsível o resultado danoso e ele não evitou o resultado danoso. Ele agiu com imprudência, com negligência ou com imperícia. Se for nomeado um perito, o perito vai analisar a
própria conduta do médico demandado. Ele vai analisar toda a documentação, ele vai fazer um exame no paciente, autor da ação, e ele vai dar a opinião técnica sobre aquele caso concreto, em relação aos pontos controvertidos que ele domina. As regras da ciência, se há ali a evidência, a comprovação de uma culpa ou não, de um nexo de causalidade, ele examina os fatos concretos. E a prova técnica simplificada? A prova técnica simplificada não. Também na prova técnica simplificada será nomeado um especialista. Mas esse especialista, ele vai numa audiência e lá ele vai prestar depoimentos sobre as normas de experiência máxima. Ele vai dizer para o juiz como que o Conselho Federal de Medicina cataloga aquela doença, quais são as técnicas que podem ser usadas pelo médico naquele tipo de doença, naquele tipo de ato médico, quais são as consequências desse procedimento médico, como que é a recuperação do paciente, mas tudo em termos genéricos, aquilo que é de domínio de quem tem conhecimento específico sobre aquela área do saber. Se aquela conduta é uma conduta que tem autorização ou não do Conselho Federal de Medicina, se os protocolos médicos regulamentam aquele ato praticado pelo médico ou não, como que são os artigos doutrinários que tratam desse tema. Veja, ele vai trazer elementos para que o juiz possa ter maior segurança na sua decisão, mas ele não examina o caso concreto. Ele apenas depõe em juízo sobre as normas das máximas de experiências técnicas ou científicas, trazendo elementos que podem ser importantes para o juiz formar o seu convencimento. Ele não analisa especificamente a conduta do médico, os danos do paciente. Não, ele vai analisar as regras da ciência, como que a ciência regulamenta aquele tipo de doença, aquele tipo de ato médico e as consequências disso nas situações similares à do caso concreto. Ok?